E aí, tu manja criar uma tabela em PostgreSQL? Se eu te pedir agora, cria uma tabela e sem utilizar o Google, tu vai conseguir? Olá, eu sou Ligeiro e eu já cansei de ver essas tabelas horríveis criadas por interfaces gráficas de pessoas que geralmente não sabem muito bem escrever uma tabela em PostgreSQL ou em SQL qualquer, alguma coisa do tipo. E eu vou basicamente hoje mostrar para vocês como que a gente pode criar uma tabela escrevendo ela bonitinho e passar alguns conceitos meio que bases assim para criação de tabela em Postgre. Bora lá, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é conectar no meu banco de dados Postgre e criar um banco de dados pra gente aqui. Na verdade, uma coisa importante aqui, acho que a primeira coisa importante é a gente notar que Postgre ele não é case sensitive, então eu posso escrever create, database, assim, não importa escrever com letra maiúscula, tudo ou tudo minúsculo. No fim do dia ele vai converter tudo que você escrever para minúsculo, então, para underscore minúsculo. Então se eu escrever, por exemplo, create, assim, database, vai funcionar e tudo mais. Uma coisa que existe no mundo SQL é uma convenção de escrever as keywords de Postgre, assim, os keywords do SQL em maiúsculo. Então, por exemplo, create database, full aqui, por exemplo. Posso criar. Mas, na verdade, tanto faz. Se você quiser escrever tudo minúsculo assim também, vai dar na mesma. É meio que uma convenção que vocês quiserem seguir, assim, ou que o seu time estiver seguindo. Se você quiser realmente escrever uma coisa que seja sensitive, por exemplo, assim, você vai ter que escrever ela em quotes. Então, se você quiser criar uma tabela que seja realmente sensitiva, tipo com letra maiúscula e tal, tu usa quotes e cria o nome dela assim. Por exemplo, essa database que eu criei aqui ligeiro. Ela não ficou com tudo minúsculo, porque eu usei o quotes. Então, se eu realmente quiser criar uma coisa sensitive, eu uso quotes. Basicamente isso. Eu vou criar aqui um database para nós ligeiro e ensina, que vai ser tudo minúsculo, e basicamente criar uma tabelinha aqui pra gente. Pra gente criar uma tabela, a gente pode seguir a síntese create table e o nome da tabela que a gente quer. Então, aqui eu vou criar uma tabela, no Postgre especificamente, uma tabela não precisa nem ter colunas, eu posso criar uma tabela totalmente vida louca, assim, sem nenhuma coluna nem nada. Mas, no geral, sempre que você for criar uma tabela, você vai ter que adicionar colunas, né? Que faz sentido não ter uma tabela vazia. Eu acho que não, né? Pelo menos nunca passou ter uma tabela vazia. Mas, no geral, você vai querer ter colunas nessas tabelas. E essas colunas, por exemplo, elas vão ter que ter pelo menos uma primary key, tá? Eu vou criar aqui uma tabela mais parecida com uma tabela do mundo real, uma tabela de users, que é uma tabela clássica que a gente geralmente vai criar em todo banco de dados que a gente vai criar. For trabalhar, né? No caso, a primeira coisa que eu começo adicionando numa tabela é o ID. Então, toda a tabela tem um ID para ela. A não ser que você tenha um motivo bem forte para não ter um ID, tipo uma tabela que é só uma relação entre duas tabelas, tipo, é uma tabela que está fazendo uma chave estrangeira com outra tabela, assim, só isso que ela faz, aí faz sentido não ter ID, mas caso contrário, sempre crie um ID para essa tabela, sempre. E sempre use primary keys, tá? ID geralmente no Postgre a gente tem duas formas, aliás, tem algumas formas de trabalhar, mas as duas mais comuns seriam a gente usar um UID para ela, ou uma sequência com int, tá? Eu vou criar a primeira tabelinha usando um UID pra gente, como ID do usuário. Então, o ID vai ser um UID nosso, ele não vai ser nulo, not null. E aí aqui uma coisa interessante, eu posso colocar uma vírgula ou não colocar uma vírgula e continuar escrevendo alguma constraint para isso. Então eu posso dizer que nessa mesma linha, posso dizer que aqui eu vou criar uma constraint para essa coluna, porque essa constraint que eu estou criando, ela vai ser referente à coluna que eu tô, porque como eu não coloquei uma vírgula, ela vai assumir que é isso. Então eu vou criar aqui uma constraint primary key. A convenção que eu geralmente sigo aqui para criação de constraint vai ser tipo, os dois primeiros caracteres dela vão ser um quantificativo dizendo o que ela é, né? Tipo, PK seria uma primary key, então aqui vai ser PK, depois o nome da tabela e o nome da coluna. No caso de primary key, como ela é uma coluna só uma coluna vai ter primary key, só vai ter uma coluna na tabela com PK, eu sempre chamo a primary key de PK e o nome da tabela. No caso aqui, primary key users, e aí eu digo o que é essa coluna. Então, eu criei tô dizendo a coluna ID, tô dizendo que ela tem o type UID, tô dizendo que ela é not null, que ela não aceita nulo, tô dizendo que ela tem uma constraint com o nome PK users, e aí a próxima coisa que eu digo é o que é essa constraint, se ela é uma foreign key, se ela é uma unique, se ela é uma primary key, no caso aqui, ela é uma primary key, e aí eu posso dizer uma coisa mais também interessante, como é uma primary key, eu posso dizer que ela tem um default, tá? Porque o valor default dela sempre que eu inserir um usuário, eu quero que ele preencha esse UID para mim, automaticamente, sem eu ter que ir lá e preencher isso. O Postgre dá uma função pra gente chamada random UID, eu acho que é. Eu acho que é isso, se não for a gente arruma depois. Então, como eu tô dizendo que essa coluna not null, se eu inserir um dado nela e não tiver um ID, ele vai gerar um random not null aqui pra gente. Basicamente isso. E a sintaxe do default é parênteses e o valor default dela.
Beleza? Eu vou criar uma outra coluna aqui, eu vou definir o nome do usuário, name, text, not null também. Aqui eu vou definir na mão, não vou deixar um default. E eu vou criar também uma outra coluna que eu sempre crio aqui, o TC created on, que é basicamente um timestamp que foi criado esse usuário. Eu sempre mantenho isso nas tabelas que eu crio para ter um melhor controle de quando foi criado um dado e algo do tipo. Então ajuda bastante. E eu vou seguir o mesmo conceito do random ali que a gente fez, desse default aqui. Eu vou criar ela como timestamp, not null. Aí eu vou adicionar uma constraint para ela, default def users utc created on. A minha convenção aqui, ó, default users utc created on. E aí eu vou definir que o default dele vai ser null. Então sempre que eu inserir o default dele vai ser null pro horário atual. Basicamente isso, nossa tabelinha. Aí eu criei ela aqui. Se eu mandar um select aqui from users, ela tá vazia. Se eu mandar um users aqui, a gente vai ver que nossas colunas estão bonitinhas aqui criadas. E eu posso mandar agora um insert into users, name, values, date, por exemplo. Aí eu inseri um usuáriozinho aqui bonitinho. E uma coisa legal, vocês podem ver que o ID que veio preenchido com o handle que a gente está usando a função, e o TC created on também com o horário TC, ou melhor, não necessariamente o TC, tá? Porque o null que a gente definiu aqui, ele não vai pegar um timestamp, ele vai assumir o timestamp atual do sistema seu. Como eu geralmente deixo minhas máquinas em um TC, eu geralmente uso o null assim, e o TC assim, é uma forma mais simples de você lidar com isso. Pelo menos, eu acho. Aí beleza, a gente criou essa tabelinha. Agora eu vou mostrar outra forma de a gente usar uma sequência para também criar isso aqui. Posso criar uma sequência, por exemplo, sequence, SQ. Vou criar aqui um person, sei lá, tipo, o que eu tô criando? Tô criando um DB, eu vou criar, beleza, aqui um products, por exemplo. SQ products. Eu geralmente uso essa convenção. Ah, na verdade não, peraí, sequência eu uso sec, que faz mais sentido que usar o sec para sequência do que 2 dígitos. Acho que fica mais bonitinho. E eu posso criar um create table, products, aí eu mando um ID int, not null, constraint, primary key, default. Aqui o next vault dele vai ser next val sec products, que o next val ele vai pegar o próximo valor dessa sequência. E aí eu vou mandar aqui uma relação com a tabela user também, user ID, o ID, not null, constraint. Aqui eu vou definir uma constraint de foreign key, então fk, products, users, references. Aqui referências eu já digo que é uma foreign key, então esse aqui é um shortcut do PostgreSQL, para dizer qual que é a referência dessa tabela. Vou passar users, ID, e eu vou criar aqui também um title para title text, not null, só para a gente ter isso. E o TC created on também, timestamp, not null, constraint, def, products, UTC, created on, default, não. Beleza, tabelinha bonitinha aqui. Ah, deu um erro aqui, primary key. Opa, constraint, eu escrevi errado assim, tem que ser ali. Será que eu consigo voltar aqui? Ah, que legal, eu consigo voltar aqui. Eu nunca usei essa terminal pra fazer isso aqui. Eu vou ir voltando aqui um pouquinho. Aí aqui faltou o nome da constraint pk products. É isso que acontece, falta o nome. Você manda pk products. Beleza. Aí aqui tá a nossa tabelinha product criada, tá bem bonitinha. Eu vou pegar esse ID aqui, eu vou dar um insert into products, user ID, title, values. Vou colocar o ID que eu criei. Olá, mundo. E aí, beleza. Aí se eu dar um select product, você vai ver que agora a sequência dele tá subindo ali. Se eu der um insert aqui, ó, tem vários inserts, cada um vai pegar um ID específico que ele foi crescendo a partir do número 1. Então, essas são duas formas de você criar uma tabela. Essas são duas formas de você usar uma primary key com o ID ou com uma sequência. E essa aqui é uma forma bem simples de você criar uma tabela. Você tem vários outros tipos de coluna que você pode funcionar a documentação, quais que são. Mas essa aqui é bem que uma base para você ter uma ideia de como você pode começar a criar uma tabela na mão e tal. E também aqui não é nenhum bicho de 7 cabeças criar. Eu criei duas tabelinhas aqui, uma com relação com a outra, dentro desse terminal aqui que eu não tenho nem sintaxe SQLite, nem nada. E tô no DB com o nome Vida Louca aqui com ligeiro, e eu consigo criar tranquilo. Então você também consegue, basta você esforçar um pouquinho e criar com umas tabelinhas assim. Uma vantagem muito grande de você criar as tabelas assim, é que você define o nome das constraints aqui, fica tudo bonitinho. Então se você for inspecionar qualquer tabela aqui, você vai ver que o nome dessa relação, olha só, tá muito bonitinho aqui, tá seguindo a convenção que você tem, e você tem controle maior da sua aplicação, além de um entendimento melhor de tudo que tá rolando. E se você gostou desse vídeo, compartilha e se inscreve aqui no canal. Tamo junto!